Imagine um mundo onde a paisagem vermelha e estéril de Marte é transformada em um jardim exuberante e verdejante. Um mundo onde a água flui livremente, esculpindo cânions e criando lagos e oceanos. Será que podemos alcançar um mundo assim, despejando a água da Terra na superfície de Marte? E não se apresse em dizer não. Vamos explorar essa possibilidade. Digamos que pudéssemos transportar magicamente toda a água da Terra para Marte. Esse jogo de water pong de dimensão gigante seria uma loucura, tanto em termos de engenharia quanto de logística. E então, como poderíamos fazer isso? Em primeiro lugar, estamos falando de milhões e milhões de galões de água, o que não é pouca coisa. Precisaríamos de tanques realmente grandes para retirar toda essa água da Terra. Também teríamos que descobrir como lançar tudo isso no espaço, o que exigiria muita tecnologia de foguetes, além de muito combustível. Provavelmente, poderíamos criar uma frota inteira de espaçonaves projetadas especificamente para essa tarefa. Imagine só, uma frota de caminhões-tanques gigantes, repletos de toneladas de água cuidadosamente coletada, decolando da superfície da Terra e atravessando o espaço em velocidades inimagináveis. Não seria uma visão super legal? Agora, outra maneira, provavelmente a melhor, seria lançar um grande número de missões menores ao longo do tempo, cada uma carregando uma quantidade menor de água, até que uma quantidade suficiente tenha sido transportada para Marte. Então, digamos que conseguimos fazer tudo isso. O que acontece depois? Após chegarmos a Marte, precisaremos distribuir essa água por todo o planeta. Poderíamos usar uma rede de tubulações subterrâneas ou alguns drones especiais para transportar a água para diferentes locais. Essas são apenas algumas coisas básicas e, como você pode ver, já precisamos de muito planejamento e recursos. Além disso, uma operação maluca como essa exigiria um grande esforço coordenado de cientistas, engenheiros e agências espaciais de todo o mundo. E não vamos nos esquecer dos custos. Não é de se admirar que os cientistas não considerem esse plano realmente viável. Mas a escala dessa operação não é o único problema. Hipoteticamente, digamos que resolvemos todas essas questões e despejamos a água da Terra em Marte. E agora? Bem, acredite ou não, seria quase totalmente inútil. Nosso principal desafio seria a atmosfera e o clima atual de Marte. Marte é um deserto seco, com uma atmosfera que tem apenas cerca de 1% da espessura da Terra. Isso significa que qualquer água derramada na superfície evaporaria rapidamente. Seria muito difícil criar um ambiente estável quando todo o lago pode sumir em questão de segundos. E se a água não evaporar, pelo contrário, ela se transformará em gelo. A temperatura da superfície de Marte é bem abaixo do ponto de congelamento. A atmosfera rarefeita só piora as coisas. Outro desafio é que Marte tem um campo magnético muito fraco, o que significa que ele tem pouca proteção contra o vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas carregadas que flui constantemente a partir do Sol. Esses ventos são muito perigosos. Eles podem remover toda a água que seja colocada na superfície marciana. Além disso, a radiação solar em Marte é muito mais forte do que na Terra. Isso tornaria ainda mais difícil manter qualquer água líquida lá. E por fim, não se esqueça de que também precisamos purificar essa água para remover todas as bactérias antes de bebê-la. Mas não vamos desistir. Se nos mantivermos super otimistas, ainda podemos tentar resolver esses problemas. Basicamente, precisamos encontrar uma maneira de manter a água líquida em um local por um longo período e garantir que ela não congele ou evapore. E então, como podemos fazer isso? Há algumas maneiras. Número 1. Isolamento. Poderíamos envolver todos os recipientes de água em materiais isolantes, como espuma, por exemplo, ou usar materiais refletivos que possam ajudar a evitar o congelamento da água. Número 2. Aquecimento. Podemos usar vários aquecedores e dispositivos para manter a temperatura acima de zero, até mesmo cobertores térmicos. No entanto, isso exigiria muita energia e seria uma tarefa difícil. Número 3. Reservatórios subterrâneos. Poderíamos cavar um grande buraco e cobri-lo com um material transparente para permitir a passagem da luz solar. Isso ajudaria a manter a água quente e isolada. Número 4. Salinidade. Adicionar uma pequena quantidade de sal ou outros minerais dissolvidos à água pode reduzir seu ponto de congelamento. No entanto, precisaremos de muito mais sal para coisas como lagos, e esse método não é o mais eficiente. E por fim, o número 5. Construir uma estufa. Podemos construir uma estufa ou alguma outra estrutura que possa reter o calor e criar um ambiente mais parecido com a Terra.
Essa opção é provavelmente a melhor, afinal de contas, uma estufa também nos ajudaria a cultivar várias plantas ou outros organismos. Eba, vida! Muito bem, beleza. Digamos que descobrimos uma maneira de armazenar água em Marte e mantê-la lá em um estado líquido e morno. E agora? Que impacto isso teria em Marte? Na verdade, isso seria ótimo. Despejar toda essa água em Marte poderia mudar drasticamente o clima desse deserto frio e vermelho. Em primeiro lugar, poderíamos criar o chamado efeito estufa, que é quando os gases na atmosfera de um planeta retêm o calor, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. E sim, isso é muito ruim para a Terra, mas para Marte, cujas temperaturas oscilam entre 21 e menos 129 graus Celsius, seria fantástico. Isso pode fazer com que a atmosfera fique mais espessa e levar ao derretimento das calotas polares. Isso não seria incrível? Marte começaria a se transformar gradualmente de um deserto solitário em uma Terra 2.0. Isso também significa que a atmosfera do planeta mudará. Por exemplo, os padrões climáticos. Nuvens poderiam se formar em Marte e chuvas começariam a cair. E as chuvas, como sabemos, transferem água de uma região para outra. Isso significaria que elas poderiam regar as plantas se elas aparecessem em Marte. Mas tudo isso é pura especulação. Não podemos ter certeza absoluta do tipo de impacto que o derramamento de água na superfície marciana teria sobre o clima do planeta. Talvez, para criar esse efeito estufa, precisássemos de muito mais água do que a que podemos transportar. Mas se, apesar de todos esses desafios, tivéssemos sido bem-sucedidos em nossa missão e tornado Marte muito mais quente e úmido, será que a vida poderia ter finalmente nascido lá? Infelizmente, isso ainda seria muito improvável. Sim, a água é muito importante para a criação da vida, mas não é só disso que precisamos. A composição do solo marciano não é muito favorável à vida. O solo é formado principalmente por minerais chamados regolitos, que são compostos sobretudo de poeira, areia e outros materiais que não são muito bons para as plantas. Teoricamente, poderíamos terraformar Marte. A terraformação é uma mudança gradual e lenta do planeta para que ele se torne adequado à nossa vida. Mas esse seria um processo muito complexo, longo e caro. E a propósito, o que aconteceria com a nossa Terra depois de tudo isso? Nós levamos muita água, não levamos? Do ponto de vista da Terra, o transporte de água para Marte exigiria uma enorme quantidade de recursos, incluindo energia e diferentes materiais, e a quantia de água que teríamos de gastar seria impressionante. A perda de uma quantidade tão grande de água das reservas da própria Terra poderia ter um impacto significativo em nosso planeta, especialmente em áreas onde a água já é escassa. Então, basicamente, essa é uma ideia muito ruim, não importa como você a veja. Sim, pode parecer interessante, mas não é um plano viável de forma alguma. Exigiria muitos recursos, muito dinheiro e nem sequer valeria a pena. É por isso que os cientistas e as agências espaciais não levam essa ideia a sério. Além disso, há muitas outras metas mais realistas e alcançáveis no campo da exploração de Marte. Por exemplo, podemos continuar estudando a geologia, a atmosfera e o potencial de vida passada ou presente do planeta. Esses estudos nos ajudariam a encontrar alguns recursos que poderiam apoiar a futura exploração humana. De modo geral, precisamos responder a muitas outras perguntas sobre Marte, antes mesmo de começarmos a considerar a possibilidade de colonizá-lo. Portanto, vamos ficar ligados nas notícias e atualizações científicas.